gostaria de, inicialmente, apresentar um pouco das ações que a Câmara Temática, para quem não conhece, né, a Câmara Temática Bincostúdios tem desenvolvido. Então, nós somos uma Câmara dentro do COSTUD, né, que é o consórcio dos estados do Sul e Sudeste, e basicamente nós iniciamos, né, nos nossos trabalhos em 2019, né, em 2021 a gente começou com algumas ações voltadas para esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui. A gente abre algumas discussões com algumas pautas que os estados têm em comum, pensando no BIM, né, em como a gente vai implementar, nas dores, nas dificuldades de cada estado. Algumas ações, assim, basicamente, que nós temos desenvolvido, né, e vou destacar algumas para vocês. Nós já fizemos algumas discussões rodadas de conversas com algumas empresas, né, de desenvolvedores de software, para a gente conhecer as ferramentas, para os estados poderem conhecer as ferramentas e verem o que realmente poderiam, né, qual o tipo de ferramenta que seria ideal para cada tipo, cada uso dos estados. A gente pensa bastante também em capacitação de servidores, né? Esses eventos eles são semi-abertos, né? Mas também é uma forma da gente tentar fomentar a capacitação de servidores. A gente já desenvolveu algumas outras agendas de eventos que também está no nosso canal. A gente tem um canal de YouTube e a gente conseguiu gravar os eventos, né? Mesmo semi-abertos e disponibilizar para todos que desejam. A gente já falou sobre várias pautas, por exemplo, o PEB, né, que é o Plano de Execução BIM, a gente já falou sobre licitações, editais, termos de referência. A gente já falou também sobre os usos e as ferramentas BIM, né, já falamos de alguns tipos de usos BIM. Enfim, são algumas pautas que realmente nas próprias reuniões a gente vai sentindo, olha, a gente precisa falar um pouco disso e tal. E esse evento hoje, especialmente, é por entender a necessidade que nós temos de conversar mais sobre BIM infraestrutura, pensando em BIM na infraestrutura. E Paraná, então, publicou aí o primeiro caderno de projetos rodoviários, né? Então, a nossa ideia é que a gente possa, que o Paraná, então, apresente esse caderno, trazendo para a gente, na verdade, abrindo um mundo de possibilidades, né? Porque a gente entende que de infraestrutura a gente ainda está engatinhando ainda nisso. E aí quem vai fazer essa apresentação desse caderno para a gente hoje é a Lucimara. Vou falar um pouquinho do currículo dela aqui. Então, a Lu, ela é membro aqui da Câmara Temática, né? Ela é arquiteta urbanista, especialista em construção de obras públicas, mestre em engenharia civil e bacharel em direito. Desde 2012, né, ela ocupa a função de coordenadora técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, no Departamento de Gestão e Inovação de Planos, Projetos e Obras. Há 6 anos, ela está responsável pela coordenação do LABIM no Paraná e atualmente ela coordena o grupo de trabalho técnico da estratégia BIM-PR, que é o Paraná rumo a inovações digitais e obras públicas. Então, muito bem-vindo a todos. Eu passo a palavra, então, agora para a Lu. Lu, você está por aí? Está estável? Acho que estou estável. Então, tá, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. A ideia é compartilhar um pouquinho, né? Acho que a gente não vai entrar num nível tão, né, aprofundado tecnicamente do que a gente colocou no caderno, né? Até porque foi um trabalho aí de pelo menos 2 anos estudando. Mas vou trazer as principais mudanças, né? E o que realmente vai impactar aí nas contratações públicas. Lembrando que essa lógica que a gente trouxe no caderno de infraestrutura, nesse momento a gente está revisando o caderno de edificações, justamente para trazer e adequar, né, à realidade da ISO 19650. Então, vocês vão ouvir falar muito dessa ISO, né, dessa NBR, foi publicada agora, mas a gente utilizou a versão em inglês para trabalhar e estudar. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela?
Sim. Então, sim. Bom, então, falar brevemente, né, para quem não me conhece ainda ou não conhece o nosso trabalho aqui. Então, nós somos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, né, estamos dentre os 3 departamentos, né, o nosso departamento é o Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras, e o nosso papel aqui, então, é planejar, regulamentar e implantar ações para melhoria, né, na gestão dos projetos e obras no âmbito da Secretaria. Hoje nós temos 3 vinculados, né, BR, Ferroeste e Portos do Paraná, e até 2018 nós também tínhamos a Paraná Edificações como uma das vinculadas. Então, o nosso trabalho também, inicialmente, né, foi muito voltado para a parte de edificações. Aqui nossa missão, que é trazer, então, implantar o BIM, né, na secretaria, e para isso a gente tem bem claro alguns pilares, né, que a gente entende que o BIM é um processo vivo, exige uma mudança de paradigma, exige um processo colaborativo e um fluxo de trabalho bem definido. E com isso nós precisamos, então, ter essa uniformização e padronização desses procedimentos, que é o resultado hoje desses cadernos orientativos, né, que vão subsidiar as contratações e também o fiscal de projeto e obra. Então, bem rapidamente, né, eu estou como coordenadora do Laboratório BIM do Paraná, né, o nosso trabalho é hoje desenvolver, né, pesquisa e desenvolvimento na área de BIM para a parte de edificações e infraestrutura. E nesse momento a nossa equipe agrandinha até, em vista de outros anos. Então hoje nós temos um engenheiro arquiteto, residentes, né, 4 residentes e 3 estagiários. Falando bem rapidamente do histórico do LABIM, e também colocando ele como o coração de toda a estratégia BIM do Estado. Então, é aqui onde nasceu, né, toda essa lógica, entendendo a metodologia, testando ferramentas. E hoje a gente também, né, apoia tecnicamente os órgãos na implementação do BIM. Então, contando a historinha, né, então a gente começou lá em 2015, todo o aprendizado do laboratório foi por meio de projetos 2D, né, então a gente pegava projetos existentes da Paraná Edificações e começamos a modelar isso em algumas ferramentas que tivemos acesso, como o ArchiCAD, né, por meio de um termo de cooperação técnica que, né, não tinha envolvimento de recurso, mas então a gente tinha acesso às ferramentas e treinamentos. Então, todo o trabalho do LABIM foi nesse formato, né, de parcerias. A partir dessas modelagens, então a gente ficou praticamente 3 anos estudando realmente o que é BIM, como que acontece esse fluxo de trabalho, né, testamos esse fluxo de trabalho internamente, para daí dizer assim, então para a gente exigir, né, hoje BIM, é possível exigir isso, isso, isso. Né? Não adianta a gente pedir algo que a gente não sabe se é possível fazer e é possível entregar. Então sempre um pé no chão em relação ao que pedir. E aí, com todo esse aprendizado, em 2018 nós tivemos a oportunidade de fazer, né, o primeiro projeto 100% BIM, que foi o Conselho Tutelar, que realmente foi um projeto para a gente consolidar, né, todo esse estudo, todo esse fluxo de trabalho, e aí que a gente conseguiu, a partir desse estudo, publicar o nosso caderno BIM de edificações, que é o caderno de número 11, que está em revisão nesse momento, e a ideia é que a gente inclua não só a parte de projetos, mas já pensando um pouquinho na obra. Tivemos agora o primeiro edital de obra publicado de edificações, então a gente já traz algum aprendizado em relação a isso também. A parte de infraestrutura, a gente meio que foi atropelado. Em 2019, a gente começou, né, por conta até da Paraná Edificações ter saído da nossa secretaria, e também a gente teve a publicação do decreto 3080, que instituiu a estratégia no âmbito do governo do Estado. Então a gente começou a ver, né, um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como que se aplica o BIM para a infraestrutura. Da mesma forma, partimos de trabalhos, né, de projetos 2D, em conjunto com o DR, e entendendo as ferramentas, mexendo nas ferramentas e chegar ao ponto de entender que o que a gente já tem para edificações, né, para
para a infraestrutura é muito menos, mas é possível fazer bastante coisa, né, e trazer benefícios no processo. Então a gente começou a procurar, entender e encontramos, né, um trabalho até do Carizato que falava da ISO 19650, né, que ela foi publicada em 2018, né, ainda em inglês, e somente agora ela foi traduzida aqui para o Brasil. A partir do estudo da ISO, a gente começou a entender que o processo, né, a gente já entendia que a informação é mais importante, mas que o processo da gestão da informação ele é o que vai pautar tudo. E a ISO traz uma estrutura bem bacana, né, que se aplica à nossa realidade. Normalmente a gente tem muito voltado para a área privada, mas a ISO ela trata, né, muito da área pública. Então a gente ficou bem interessado em relação a isso, em relação a esse fluxo que eles definiram e essa lógica de gestão da informação. E aí, a partir de 2020, né, começaram a vir outros órgãos nos procurar, como a Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura de Ponta Grossa, e todos queriam já lançar editais em BIM. Né? Então, meio que a parte de infraestrutura viária, né, infraestrutura viária urbana, foi um dos primeiros editais que a gente lançou. E com isso a gente começou então a ter uma base, né, discutindo bastante com os profissionais da área, para realmente chegar no que é possível, quais requisitos a gente conseguiria exigir naquele momento. E depois veio o edital de Ponta Grossa, né, do aeroporto de Ponta Grossa, também nos auxiliou bastante a entender, né, as possibilidades para a infraestrutura. Então, esses dois editais realmente aceleraram o nosso processo de aprendizado internamente. E depois, juntamente com o DL, trabalhamos aí no edital da Ponte de Guaratuba, no outro edital RBCI da BR-280, e a gente foi, então, refinando, né, nosso entendimento em relação às possibilidades do BIM, conversando, inclusive, com as empresas prestadoras de serviço. Isso foi, né, então, a partir de um projeto piloto que a gente desenvolveu internamente, foi a curva de Carlópolis, conseguimos, então, ter subsídios aí para chegar, né, no conteúdo desse caderno que eu vou falar para vocês. Então, 2020, 2022, né, a publicação do caderno, estamos na revisão de edificações e, recentemente, né, a gente teve aí o vencedor do edital do ambiente comum de dados, que eu vou falar um pouquinho também. Então, entrando no mérito do caderno, o conteúdo que a gente definiu, depois teve uma primeira publicação para consulta pública, né? Ficou aí um mês em consulta pública e nós recebemos aí um total de 11 contribuições. Então, a partir do resultado, né, dessas sugestões, a gente fez algumas mudanças no caderno. Então, a versão final foi publicada no dia 1º, né, que a gente teve o lançamento com o evento e tudo aqui no DR. E então a gente definiu o caderno, né, o conteúdo, em 4 tópicos. Então seria a parte de conceitos, os termos aplicáveis à modelagem da informação da construção, o PEG, né, o plano de execução BIM, e os requisitos de informação de projeto. Só para vocês entenderem, eu trouxe essa figura da ISO, que a ISO 19650 parte 1, que fala dos conceitos e princípios. Nós temos hoje a parte 1 e a parte 2 publicada. A parte 2 ela trata dos ativos. Mas para esse caderno, então, a gente trouxe, né, conteúdo mesmo, principalmente da parte de conceitos, que mudou muito, e esse fluxo da gestão da informação. Então, esse desenho da ISO, ela mostra muito bem, assim, as etapas, né? Então, eu tenho, desde o levantamento das necessidades, eu tenho convite à licitação, resposta à licitação e a contratação. Então, esses primeiros, os 4 primeiros pontos, eles realmente tratam, né, da lógica pública. Né? Então, como que a gente contrata hoje, o que a gente tem que disponibilizar, né, no edital e o que a gente tem que exigir. Então, essa seria a linha, né, da ISO 19650. E depois ela vai tratar especificamente ali em relação à empresa. Né? Então, eles tratam de mobilização. Esse termo a gente não trouxe da ISO, achamos que nesse momento iria confundir e complicar, seria um complicador, então a gente não adotou tudo da ISO. Fizemos aí uma análise para realmente entender que não é o momento de
de trazer isso ou que isso implicaria em, né, talvez até em problemas na implementação do BIM. Depois a questão da produção, propriamente dita, pensando na empresa contratada que vai elaborar o projeto, a entrega do modelo e depois o fechamento de projeto. Então ela vai tratar de todas essas fases, né, e traz toda a lógica de fluxo de trabalho, fluxo de processo. Bom, então, o que eu vou tratar aqui com vocês é basicamente essa parte mais conceitual. Então, desde a lógica, o que mudou, né, em relação aos usos do BIM, o nível de informação necessária, a estrutura da organização da informação, o nível de detalhe e nível de informação do modelo e o plano de execução BIM. Bom, por que eu trouxe a questão dos usos, né? Uma das mudanças que a gente fez depois da consulta pública foi tirar a lógica de dimensões do BIM. Então, na primeira versão a gente estava, né, com esses conceitos e estava mais confundido do que ajudando, né? E a gente teve algumas sugestões de tirar, excluir essa parte do caderno e falar apenas dos usos. Então, essa foi uma mudança relativamente grande e depois entendendo um pouco que a literatura também defende que a partir do 5D as coisas parecem não fazer muito sentido na prática. Então, como esse conceito está caindo em desuso mesmo, a gente entendeu que seria interessante só abordar a parte dos usos. Então, aqui a gente trouxe uma lógica de exemplificamos alguns usos, não só da Penn State, que é a mais conhecida, mas que seria mais aplicável à nossa realidade. Então, a gente listou ali todos os usos que, nesse momento, né, considerando o nosso roadmap até 2026, o que seria interessante a gente alcançar. Bom, em relação ao nível de informação necessária, isso eu acho que é uma das grandes mudanças conceituais. Acho que o nível de informação necessária está escrito na consulta pública da ISO 19650 e eu vi a última versão, ele chama de nível de informação necessário. Então mudou um pouquinho ali a terminologia também. A gente vai adequar, a gente teve acesso à publicação somente agora, publicação final, ela é de maio de 2022. E a gente então vai rever algumas coisas que talvez mudaram para a publicação final, né, em português. Então, o que ele traz é que a gente tem uma estrutura de nível de informação necessária e ele está dividido em quatro itens, né, que seriam os requisitos de informação da organização, os requisitos de informação do projeto, os requisitos de troca de informação e os requisitos de informação do ativo. Então, aqui ele elenca esses 4 pontos e no caderno a gente trouxe o conceito de todos. Somente os requisitos de informação do ativo para o caderno de estrutura, a gente achou que nesse momento não seria interessante tratar, mas de qualquer forma a gente deixou lá, mas como algo não obrigatório no primeiro momento. Bom, o que seria então os requisitos de informação da organização? É um alinhamento em relação aos usos BIM pretendidos e os objetivos estratégicos da instituição. Então, a contratante precisa deixar claro quais são os usos BIM pretendidos e esses usos estão atrelados a quais objetivos estratégicos, no caso do DR. Então, a ISO trata que você precisa estar sempre alinhado aos objetivos estratégicos. Então, a partir dos usos, a gente consegue estabelecer qual que é a estratégia, enfim, da instituição que a gente vai atender. A gente deixa alguns exemplos no caderno, para ficar mais claro o que a instituição tem que preencher. No caso do DR, a gente já tem um PEB pré-preenchido, então fica mais fácil ali de a gente preencher e entender quais seriam esses requisitos de informação da organização. Os requisitos de informação de projeto, basicamente, são todas as nossas tabelas de NDNI, o final do caderno traz todas essas tabelas, depois eu vou falar um pouquinho do nível de detalhe e nível de informação. A gente chama a atenção que os requisitos de informação de projeto não estão somente vinculados à modelagem, então tem outros e quantos requisitos necessários
para que a empresa desenvolva adequadamente esse projeto. Então, como é um caderno de BIM, né, aqui a gente se deteve mesmo a tratar da parte de modelo, então qualquer informação gráfica e não gráfica. Os requisitos de troca de informação, né, a gente entendeu que seriam os requisitos necessários aí para que essa troca, esse compartilhamento de informação entre contratante e contratada flua adequadamente e também esse compartilhamento e troca de informação entre os membros da equipe da contratada. Né? Então, não somente estabelecer ali em qual ambiente vai se dar essa troca de informação. Né? Pode ser que a empresa que está desenvolvendo o projeto, ela tenha um ambiente comum de dados específico para a elaboração de projeto, mas a comunicação entre a contratante e a contratada vai ser em outro ambiente. Então, a gente estabeleceu no PEB, né, qual que seria o ambiente comum de dados da empresa contratada para a elaboração de projeto, qual que seria o ambiente comum de dados para a troca de informação relacionados ao contrato. Isso não quer dizer que a gente precisa ter dois ambientes, né? Então, se a gente tiver um que funcione para as duas coisas, também seria o mais adequado, na verdade. Mas nesse primeiro momento, então, a gente entende que é possível a gente definir esses dois ambientes. Então, os requisitos de troca de informação, além da definição do ambiente comum de dados, né, trabalhar com definir qual é a estrutura da organização da informação que você vai exigir. Hoje a gente tem a NBR 15965, que trata da classificação da informação. Nós entendemos que nesse momento não seria adequado exigir, e por isso a gente criou uma estrutura própria para que a nossa informação esteja organizada dentro do nosso ambiente comum de dados, que o Estado está em processo de contratação. Qual seria esse plano de comunicação e colaboração? Então, a gente tem os modelinhos ali de como que a empresa tem que preencher. As especificações para a apresentação dos projetos diários. O DR tem um manual de apresentação. Não é um manual de apresentação de projetos em BIM, né, mas muito do que a gente ainda está num processo de transição, então a gente não pode simplesmente deixar de atender o mínimo para que a gente consiga executar posteriormente a obra. Então a gente manteve esse caderno, esse manual, que está em revisão, inclusive, mas nesse primeiro momento algumas coisas ainda permanecem da forma de apresentação de projeto no formato ainda convencional. A codificação para orçamentação, isso não é obrigatório, né? Pode ser que o DR exija o código do ciclo ou não, então vai depender de cada objeto. E por fim, as ferramentas BIM, então quais softwares a empresa vai utilizar, e dentro dessa lógica de ferramentas para a gente entender se realmente a gente ainda não trabalha na infraestrutura com IFC, se realmente a gente vai conseguir federar e o que a gente vai conseguir extrair e compatibilizar desses modelos. Os requisitos de informação do ativo, como eu falei, não seriam obrigatórios, mas nesse primeiro momento a gente elencou ali quais seriam as informações possíveis de serem incluídas no modelo para futuramente operação e manutenção desse ativo. Como a gente não sabe ainda como vai funcionar isso dentro dos softwares, não somente pensando que a gente vai inserir informação e vai operar numa lógica de gêmeos digitais, o empreendimento a partir de uma ferramenta, então isso a gente não tem clareza, a gente não testou isso dentro do laboratório, mas sabemos que já tem alguns avanços em relação a isso. A própria Bentley defende muito essa lógica dos gêmeos digitais, e consegue operar hoje, já vi algumas apresentações, inclusive, operar então o empreendimento a partir do modelo. Então a gente não tem clareza nesse momento, a gente elencou algumas informações relevantes, mas futuramente a gente pretende estudar e ver como a gente pode exigir isso dentro do modelo e se faz sentido exigir isso dentro do modelo. Bom, falando um pouquinho da nossa estrutura de organização da informação, nesse momento a gente entendeu, por ter um ambiente comum de dados único do Estado, a gente precisava uniformizar, padronizar códigos que
que abarquem, né, todas as tipologias de projeto. Então, a gente trabalhou um código G que seria geral, que é comum a todos os tipologias de projeto, edificações, infraestrutura rodoviária, né? A ideia é a gente ter esse caderno de infraestrutura portuária, ferroviária, infraestrutura urbana, e entre outros, né? Então, a ideia é que a gente tenha todos os modais, enfim, todas as tipologias de obra unificado no nosso ambiente comum de dados. Então ficaria fácil, né, do computador ler, do sistema ler, o que é edificações, o que é infraestrutura rodoviária. Então, a partir dessa letra inicial, fica mais fácil de a gente encontrar a informação dentro do ambiente comum de dados. Então, a gente definiu 3 níveis. Né? O primeiro nível, ele trata, então, da tipologia. O segundo nível, o primeiro nível, ele trata, então, do grupo. Ele está dividido em tipologias, sistemas, até chegar no elemento propriamente dito. Então, a gente trabalhou muito de como a gente vai classificar esses elementos lá no segundo nível, vocês vão entender melhor, lá no modelo. Então, aqui a gente tem o grupo geral, que também tem os 3 níveis. E aí aqui a gente tem o grupo de rodovias, propriamente dito, que é o que está no nosso caderno. E aí a gente tem, então, o grupo pavimentação e cada elemento que compõe, né, o subsistema de pavimentação. Então, para cada grupo, a gente vai ter os elementos. A gente não trouxe todos, né, porque alguns a gente entende que nem seriam, nesse momento, fáceis de modelar e são muito trabalhosos e não trariam ganhos efetivos para o processo. Mas a gente deixou um genérico, que seria outros elementos, para que, se tivesse algum outro elemento, a empresa poderia classificar dessa forma. Em relação ao nível de detalhe e nível de informação, não tem mais água. Nossas tabelas, então, estão divididas, né, na parte superior, todo o nível de detalhe geométrico, e na parte inferior, toda a informação em relação ao que você precisa inserir, né, nos elementos. Nesse caso, né, nesse exemplo aqui, a camada de pavimento, então a gente está exigindo um nível de detalhe 2 no projeto básico e o nível de detalhe 3 no projeto executivo. Da mesma forma, a gente elenca aqui nesse quadrinho, né, da lateral qual o nível de informação que será exigido no projeto básico e no projeto executivo. Lembrando que a lógica de NDNI, a gente pensa que a gente pode ter um elemento geometricamente em baixo detalhamento, mas com muita informação. Então, isso a gente deixa claro para a empresa o que ela tem que entregar. Então, fica fácil de fiscalizar, né, uma etapa de projeto básico, uma etapa de projeto executivo. Que realmente a gente exigiu isso, eu tenho que ter isso. É o mínimo. Aqui, em relação à parte de NI, né, de informação, a gente exige, né, especificou qual que é o P7 e qual que é a propriedade para facilitar a identificação dessas informações no modelo. Porque se você deixar aberto, né, não definir qual que é essa estrutura de informação dentro do seu modelo, as empresas vão colocar qualquer, né, conjunto de propriedade, qualquer propriedade, vai ser difícil você achar aquele valor que você precisa. Então, por isso a gente definiu muito bem aqui qual que é o preset, qual que é a propriedade que tem que conter e qual informação você precisa preencher naquele elemento. Quem que é? Então, aqui, inicialmente, para alguns elementos a gente pediu material, né, não foi para todos. Então, sempre a informação que a gente acha relevante, que realmente a gente vai precisar daquela informação, não só para uma análise de projeto ou para uma simulação, né, para fazer o orçamento ou para o planejamento de obra. Né? Então, as informações sempre têm que estar vinculadas a um uso. Para que eu quero aquela informação? No caso, o código da IOI, que é a nossa estrutura de organização da informação, ele é obrigatório em todos os elementos, justamente para a gente conseguir organizar esse modelo, né, e conseguir fazer uma análise mais efetiva por meio de filtros. Então, isso facilita muito na hora de, não só da análise, mas também de fazer um orçamento, né, num software de gestão.
Para cada objeto, a gente pode definir diferente do que está aqui, né? Isso aqui é só um exemplo do que a gente vai querer em relação àquele elemento. Então, dependendo do objeto, não precisa chegar no nível 3 de detalhamento. Então, sempre o PEB que vai dizer qual que é o nível de detalhe e qual que é o nível de informação que eu preciso para aquele projeto. Né? Aqui são informações orientativas, né, no caderno, e o PEB de cada objeto vai definir o que a empresa vai ter que entregar. Bom, então entrando no PEB, né, a gente tentou amarrar bem, né, a importância do PEB para a gestão do contrato e para a fiscalização do modelo também. Por isso, a gente conseguiu trabalhar em conjunto com a PGE, a nossa Procuradoria, para que na regulamentação da nova lei de licitações, então, incluísse um capítulo específico tratando o que é importante incluir no nosso instrumento convocatório, né, o que tem que ter no edital, o que tem que ter no termo de referência, para que realmente a gente tenha maior assertividade na hora de pedir, né, o que a gente precisa, né, e padronizar realmente esses editais. Então, aqui no decreto estadual, né, foi publicado esse ano, 10.086, a gente traz, né, a importância, né, o modelo do plano de execução BIM, né, conforme o padrão definido pelo Estado. Então, esse é o modelo que todos vão ter que usar nos processos licitatórios. E aqui a exigência, né, do detalhamento desse PEB pela contratada. Então, como eu falei, tem parte que a contratante vai preencher, vai disponibilizar isso no edital, e a empresa vai ter que vir e detalhar e trazer as informações para a gente ter certeza que realmente ela entende minimamente, né, de um processo, do fluxo de processo em BIM. E aí a gente também conseguiu trazer, né, o que tem que ter minimamente nessa fase, né, de licitação. Aqui é tudo que já está no nosso modelo de PEB, mas se alguém tivesse dúvida em relação ao que precisa ter minimamente, então a gente elencou aqui o que tem que ter o PEB, né, e o que a empresa precisa detalhar. Então isso está já no nosso decreto né, da nova lei de licitações, né, regulamentada aqui pelo Paraná. Então esse PEB, a gente criou a seguinte estrutura. A gente já tinha licitado, né, os editais anteriores, eles tinham uma estrutura diferente de PEB, a gente não tinha um modelo, mas a gente falava o que teria que ter no PEB. Mas a gente percebeu que vinha um arquivo com 80 páginas, né, e a gente ia ler ali e acabava não utilizando aquilo de forma efetiva. Então, trazendo uma forma de tabela, e até algo que a gente discutiu muito com o DENIT, né, no começo, quando eles também publicaram o PEB deles, então nós discutimos muito com o DENIT e falamos assim, vamos trazer e deixar isso mais dinâmico possível, né, porque o PEB ele é um instrumento importante na hora da fiscalização, né, do contrato e também do projeto. Então, a gente tentou elevar, né, o PEB para um patamar aí, que realmente de subsidiar, um instrumento realmente de subsidiar o fiscal. E para isso a gente deixou ele um pouco mais dinâmico, não só escrito, né, como um documento corrido. Então, hoje a gente trabalhou com a planilha Excel, então a gente tem as abas, entrega para a empresa e ela vai preencher. Então, esse é o formato que a gente tem hoje. Então, ali, desde a identificação, aí o nível de informação necessária. Então, a empresa vai conseguir verificar realmente o que ela precisa entregar para aquele objeto, qual é o nível de detalhe, qual é o nível de informação por elemento para aquele objeto, que é o que a contratante já preencheu. A comunicação e colaboração, o formato, vai preencher, né, nesse caso, a contratante vai dizer qual é a estrutura de organização da informação que a empresa vai ter que utilizar. A empresa vai preencher as ferramentas BIM, vai preencher a matriz de responsabilidade, o cronograma pré-definido
pelo contratante, né? Ele tem a oportunidade de revisar a matriz de entregáveis, né? Então, aqui a gente se baseou muito no que a SAC publicou. A gente achou interessante, mas ainda não tivemos maturidade ainda para chegar numa matriz de entregáveis factível. Então, vai ser por meio dos próximos editais que a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E o controle de qualidade, o fluxo de trabalho em BIM. O fluxo de trabalho em BIM, para a gente, é o mais importante de todos, porque realmente ele demonstra se a empresa entendeu, né, que ela, em algum momento ela vai ter que compartilhar aquele arquivo, como que ela vai ter que trabalhar internamente, quais os momentos de compatibilização e revisão qualitativa daquele modelo. Então, esse fluxo demonstra, fica claro ali que a empresa, puxa, ela entende um pouquinho, ou pelo menos, né, de uma lógica mínima ali de funcionamento da metodologia BIM. Então, aqui a gente já consegue perceber, né, as dificuldades que a gente vai ter lá na frente. A ISO, ela traz uma lógica de PEB pré-contrato e PEB pós-contrato. Para nós, né, até discutindo bastante com a nossa procuradoria, o PEB pré-contrato ele somente é possível nas licitações tipo técnica e preço. Né? Então, poderia ter uma pontuação para esse PEB pré-contrato, né? E ela poderia ser utilizada como classificatória, somente como classificatória, e não na exigência de habilitação. Como a gente trabalha muito pouco com técnica e preço, a gente percebe que o PEB pré-contrato talvez não faça muito sentido na nossa realidade, mas a gente deixou lá, né, comum, se alguém quiser usar, né, é possível aí de trabalhar com o PEB pré-contrato. Então seria um PEB simplificado desse que a gente tem, não tão detalhado, que a empresa iria preencher e a gente conseguiria avaliar no momento da licitação. Então, pontuar como um critério aí, de classificação. E o PEB pós-contrato, então, seria esse aqui que a gente tem, esse modelinho no caderno. Então, aqui, como eu falei, né, os requisitos de informação da organização, os requisitos de informação de projeto. Então, a gente deixa ali alguns exemplos, né? Então, um dos objetivos estratégicos, né, do DR seria a redução de aditivos de prazo. Quais os BIM poderia aplicar para conseguir, né, ter uma maior assertividade ali no meu cronograma e não ter atrasos, né, na obra. Então, ali eu vou ter o planejamento, né, fazendo uma vinculação ainda com a dimensão, seria o 4D, e a simulação da execução da obra. Né? Então, isso seriam usos para conseguir chegar nesse objetivo estratégico do DR. Nível de informação necessária. Né? Então, como eu falei, a gente vai preencher, né, o contratante vai preencher no estudo preliminar, no projeto básico, no projeto executivo, qual que é o nível de detalhe, qual que é o nível de informação proposta. Eu posso chegar assim, né, dependendo do projeto, se eu tenho uma parte que não faz sentido modelar ou será muito trabalhosa, eu posso dizer que eu não tenho um ND, né? O ND vai ser que seria o 2D. Então, ali na nossa tabela a gente tem ND1, que é tudo que é representação 2D, ND2, 3, que já começa a parte de modelagem mesmo. Então, você pode definir como ND1 alguns elementos. Inclusive, tem, né, já definido no nosso caderno. Então, aqui seriam as informações, né, relacionadas ao projeto, ao modelo, né, propriamente dito, os requisitos de troca de informação, né, então, ambiente de comunidade contratante e contratado, a estrutura da organização da informação, então, essa é o que está no nosso caderno mesmo. O plano de comunicação e colaboração, a gente tem um modelinho, né, e a gente dá um exemplo também como que a empresa tem que preencher. Tudo que está mais clarinho é exemplo dentro do plano de execução BIM. Comunicação e colaboração, então também tem um modelinho, as especificações de projetos, a gente faz o link lá, onde está essas especificações. Codificação, se tiver, né, no caso, tabela referencial de custo, e as ferramentas BIM, que também tem um modelinho. Aqui é a matriz de entregáveis que eu comentei. A gente deixou ainda como exemplos
Mas eu entendo assim, preliminar, o que é possível entregar hoje em 3D? Então, dentro da disciplina de estudos topográficos, né, de levantamento topográfico, eu consigo entregar o quê? Eu consigo entregar um modelo digital do terreno. Em qual formato? Né? Então, aqui a ideia é a gente saber exatamente o que será entregue no formato de modelo, né? Para que a gente tenha um pouco mais de clareza em relação, olha, não faz muito sentido entregar isso no nível de detalhe 2 ou 3, talvez tenha que entregar no nível de detalhe 1. Então, aqui é um estudo ainda que a gente vai ver aplicado nos próximos projetos, nas próximas contratações. Controle de qualidade dos modelos, isso para a gente é bem importante, né? Vai ter os momentos de análise qualitativa no modelo, não só compatibilização em relação a interferências diretas, mas também a parte qualitativa do modelo. Então, elementos sobrepostos, elementos duplicados que impactam nessa frente quantitativa. Aqui, ainda, a gente quer avançar um pouquinho e definir como que o fiscal vai analisar esse modelo. Né? Não só a controle de qualidade dos modelos da parte da contratada, mas da parte da contratante. Até para ficar claro para a contratada, né, a gente vai subir esses arquivos, vai federar esses arquivos, e o que a gente vai ver nesses arquivos? Então, isso seria um manual de fiscalização, né, para a gente entender realmente quais critérios, né, ou quais itens serão analisados daquele modelo. Então, isso é algo que a gente também está em discussão com o DR, e a gente quer, né, num próximo PEG, já ter um pouquinho mais de informação em relação a isso. Aqui a questão do nível de detalhe e informação, né, então a gente deixa claro para entendimento mesmo, né, do que é cada informação dessa nesses quadros, porque praticamente metade do caderno é só tabela. E, por fim, essa estrutura exemplificativa do fluxo de trabalho. Como eu falei, né, o mais importante aqui é a gente entender como que a empresa imagina, né, que a sua equipe vai trabalhar. A gente tem aqui os documentos de referência e os modelos, o compartilhamento no ACD. Aqui a gente colocou o ACD do Estado. Né, a ideia, como eu falei, é a gente ter um ambiente comum de dados único, que possibilite não somente o compartilhamento de arquivos finais, mas também que a empresa possa utilizar para o desenvolvimento do seu projeto. Né? A gente tem uma vencedora já, mas ainda tem um trâmite, né, até a homologação, então a gente não sabe ainda quem realmente vai fornecer, qual vai ser esse ACD do Estado. Então, dependendo, a gente vai entender se a gente vai conseguir trabalhar num nível só entre subir arquivos, fazer análises, devolver arquivos para as empresas, só essa comunicação mesmo em relação ao contrato, essa rastreabilidade, enfim. Se também a gente conseguiria utilizar, né, dependendo do órgão também que faz projetos, se poderia utilizar para esse trabalho também. Aqui é só exemplificativo, né? A gente também não recebeu nenhum fluxo ainda que demonstrasse mesmo que a empresa sabe fazer BIM. Né? Esse é um fluxo que a SAC também tem algo parecido e que parece também ser algo ainda não tão detalhado como a gente gostaria. Então, esse aqui é um nível de tratamento básico para um PEB inicial. O PEB ele vai ser revisado a qualquer momento, e aí a ideia é que a gente vai detalhando conforme as fases, né, as etapas de projeto forem avançando. E por fim, um ponto que a gente não teve muita certeza é em relação à estratégia de federação que a ISO traz. Ela diz que o contratante, né, pode exigir uma estratégia de federação, a depender, enfim, da finalidade dessa estratégia de federação. Ele traz um exemplo bem parecido com esse que a gente colocou no caderno, né, a ISO, e a gente entendeu alguns exemplos, né, como esse que a gente colocou, seria uma estratégia de federação considerando uma rodovia de extensão muito grande,
e isso não comportaria em um único arquivo, né? Então a gente teria que definir, né, quais, ou por destaque, enfim, como que seria essa divisão dos arquivos e depois como que eu vou juntar todo esse projeto, né? Então essa é a estratégia de federação. Então eu tenho trecho A e trecho B, como que eu junto isso depois, até para a gente fazer uma compatibilização. Então esse é um exemplo que a gente traz de estratégia de federação, mas a gente deixou não obrigatório, e sim a depender do objeto a ser visitado e se faz sentido esse tipo de federação ou não. Mas é algo que a gente tem um pouco de dúvida em exigir ou da necessidade disso na prática. Acho que resumidamente é isso. Eu acho que abro agora para perguntas, dúvidas. O que eu não souber, a gente pode estudar junto, porque a ideia aqui ainda é um pontapé inicial. E agora, com os próximos editais, a gente vai ter um pouco mais de clareza, né, do que deu certo, o que não deu. E, como eu falei, o BIM é dinâmico. Né, saindo do IFC 5, eu acho que muda muito. Alguns desses conceitos que a gente trouxe aqui vai melhorar, vai facilitar a vida de todo mundo. Acho que era isso. Obrigada. À disposição. Pessoal, aqui podemos abrir então agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer um comentário? Loreni, levantou a mão. Loreni, pode fazer. Boa tarde a cada um que está participando. Eu não sei se já temos esse nível de informação aqui no grupo, mas a pavimentação é tratado como uma estrutura única ou se fazem modelos separados? Modela-se a capa asfáltica, modela-se a base, modela-se a fibbase? Isso é em modelos separados? Isso fica a critério da empresa, né? A gente não entra na definição de como ela tem que modelar, porque a gente também não conhece todas as ferramentas. As ferramentas que a gente conhece, que é o Civil e as ferramentas da Bentley hoje, a gente sabe que a gente pode montar, né, a Subassembly Composer, então a gente pode trabalhar ali na Subassembly com camadas e definindo o material, que é um dos pontos que a gente exigiu na pavimentação, né, a informação do material de cada camada. Então, isso é uma exigência que a gente sabe que é possível fazer. Mas a gente já percebeu que tem em edificações, né, que tem gente que prefere modelar camada por camada de parede. Né? Fica a critério da empresa, mas a gente definiu que a gente precisa daquela informação. Então, como ele vai modelar, depende, desde que a gente receba essa informação. Mais alguém, pessoal? Uma parte que você comentou, Lu, deve falar um pouco mais sobre a questão do PEB pré-contrato e pós-contrato, né? Você comentou sobre que o PEB pré-contrato só é possível preço, né? Porque na parte ali se o edital for de concorrência, já não é possível a gente exigir isso, né? Vocês já tiveram essa experiência aí? Como é que foi? A gente teve uma experiência que foi bem bacana, até corajosa, até, do Tecpar, não de infraestrutura, né, mas do Tecpar a gente exigiu o PEB pré-contrato. Né, e a gente fez técnica e preço e pontuou, né, então a empresa entregou. Naquele momento a gente pediu alguns pontos, uma coisa bem simplificada, porque o nosso foco realmente era perceber, né, por meio do fluxo de processo BIM, se a empresa realmente entende do processo de trabalho. Né? Então, nossa preocupação maior foi na apresentação do fluxo de processo em BIM. A gente não teve nenhuma impugnação, então a gente ficou bem feliz, mas realmente, conversando muito com o Dr. Hamilton, né, acho que o pessoal conhece o Dr. Hamilton Bonato, ele considerou que se a gente exigisse isso num processo de concorrência, a gente estaria
onerando a empresa na elaboração de um documento ali que nesse caso, a gente teria nem como utilizar para habilitação, né? Então, seria ilegal exigir isso e trazer, né, enfim, uma habilitação se a empresa entregar, até pela subjetividade também, né, do que apresenta. Então, isso é bem complicado e entendo que, nesse momento, a gente não tem muito como saber se a empresa sabe fazer bem ou não. O pré-contrato realmente seria uma forma de você avaliar no processo licitatório. A gente não pode exigir CAT, a gente não pode exigir acervo, enfim, também é ilegal. Isso dificulta um pouco, deixa a gente um pouco à mercê do que vier, né, no processo licitatório. Mas é possível, se você quiser trazer uma empresa que realmente entenda de vinho, conhece vinho, você conseguir filtrar isso, o ideal seria fazer técnica e preço e exigir, então, o pré-contrato. Tá ótimo. Tá. Até mais uma questão que eu lembrei em relação a isso, que a gente discutiu bastante, é se a gente poderia exigir que a empresa entregue o PEB, já pós-contrato, né, o PEB pós-contrato, antes da assinatura da ordem de serviço. Então, é uma questão ali que ficou em aberto, a gente não entrou muito no mérito, mas existe, segundo o doutor Hamilton, existe essa possibilidade de a gente vincular, né, a aprovação do PEB para depois a ordem de serviço e início do projeto. Victor? Levanta a mão. Levantei. Simara, obrigado novamente aí pelo excelente trabalho que estão fazendo em Paraná, com esse caderno. Auxilia demais a gente aqui dos estados a avançar no vinho. A gente inicia e referencia o caderno, que é um trabalho muito bom, facilita para a gente demais. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta com relação à inserção da contratante no processo do projeto. Aqui na Viver na Prática, aqui no Hospital do Estado de Vinho, e a questão, como é que a gente trabalha com isso? A gente audita o trabalho sendo feito, né? A contratada tem um coordenador, e a gente tem o coordenador do lado da contratante. A gente não foi colocado no nosso cronograma um momento de análise diretamente. A ideia é que o processo, a gente vai acompanhando isso sendo construído, mas você consegue enxergar como é que essa inserção, o cronograma deveria ter um prazo, precisar de entrega, um prazo de análise da contratada, do produto, da validação. Como é que você vê essa inserção aí no processo? Obrigado. Obrigada, Victor, nosso parceiro aí de primeira hora. Em relação à inserção, no momento que a gente tem um ambiente comum de dados e a gente vai ter acesso, como eu falei, um único ambiente comum de dados que a empresa pode desenvolver, né, o seu projeto e utilizar todas, né, as ferramentas, enfim, dentro do ambiente comum de dados para fazer sua gestão do processo de projeto. Isso também abre para que a contratante consiga verificar e avaliar se aquilo está andando ou não. A gente está com um trabalho agora aqui com o pessoal da Coapar, um processo que a gente está usando do ACD da Autodesk. E hoje, inclusive, né, a empresa entrou em contato assim, eu vou subir os arquivos, você pode compatibilizar e dar uma olhada se está tudo ok, porque a gente tem revisão, a gente tem reunião amanhã de manhã. Então, é uma forma que facilita, né, você consegue ter mais, eu digo, avaliações parciais, que facilita o acompanhamento diário para ver se realmente a empresa está fazendo aquilo ou não. Entendo até, a gente discutiu isso internamente com a DR, né, que até numa questão de auditoria, aconteceu um problema naquele processo, enfim, de auditoria eu tenho a rastreabilidade, né, e saber assim, eu acompanhei, eu tenho informações ali, essa viga, né, dá para alargar um pouquinho, enfim, e aí você fica tudo registrado e quem tomou aquela decisão. Então, uma forma de você ter todo esse processo registrado, né, esse acompanhamento do contratante. Qual que é o problema disso? Que a gente avaliou internamente. Primeiro que a gente tem fiscais que não conseguem nem dar conta do volume de processo que chegam nos momentos de análise mesmo. Então, a gente estabeleceu entregas parciais e análises parciais, né, até efetivamente a primeira entrega. Porque provavelmente o fiscal não vai conseguir ficar acompanhando
todos esses processos no ambiente comum de dados. Pode? Pode. Né? Se a empresa concordar também, não vejo problema. Mas a gente entende que isso não seria uma prática, considerando o número de funcionários e servidores que a gente tem no Estado. Outra questão, a quantidade de log, a quantidade de informação de nuvem que você precisa para dar conta disso. Então, quando a gente foi contratar o ACD, a gente teve que contratar o ACD quantidade de espaço em nuvem. Então, qualquer previsão de projeto que a gente vai receber em BIM, principalmente nuvem de pontos, que pesa muito. Então, isso é algo que a gente vai ter um custo. Se a gente quiser ter tudo isso, todas essas informações e registrar isso e guardar isso, a gente vai ter que pensar bem nesse volume, né, de informação. Também volto na questão, a gente tem informações que a gente não pode compartilhar. Se a gente usa uma nuvem privada, a gente corre o risco de ter, né, essas informações também compartilhadas com sabe Deus quem. Então a gente também tem que ter esse cuidado na hora de definir o seu ambiente comum de dados, o que você vai compartilhar ou não, numa nuvem privada, que seria o ACD da contratada. Mas, assim, não vejo problema em você acompanhar, mas, de fato, a gente estabeleceu um prazo para análise. O fiscal tem um prazo, recebeu todos os documentos, todos os arquivos, então o fiscal, no nosso cronograma, tem um prazo para fazer essa análise. Mas eu entendo que... Mas essa análise, qual que seria a validade legal dela? Porque você tem um coordenador contratado, que ela faz a checagem, aí vem para, no caso, o coordenador para poder fazer análise. Por exemplo, eu não vi um problema conflito, eu vi um problema conflito que isso foi validado e levou para o projeto. Lá na frente, na hora, olha, vocês viram que tem um problema aqui. Quem tem a responsabilidade? Quem é responsável? O coordenador da contratada também não viu, então também é responsável por esse problema. Ou não tem essa responsabilidade também aqui passado? A gente ainda não é uma questão legal, né? O trabalho do fiscal é verificar, né, enfim, fazer análise de projeto. Então, a gente normalmente tem um checklist, né, de quais informações que a gente vai validar naquele projeto. Em relação à responsabilidade aí, autoral, vamos colocar assim, aí você está, não sei se você está querendo entrar no mérito de informação, que aí o problema é que a gente não tem solução ainda, né? Então, quem que é responsável por qual informação dentro do modelo? Eu não tenho mais só a parte geométrica, eu tenho a parte de informação. Isso realmente é uma discussão ainda que a gente está tendo, levantando isso, que a gente vai ter mais de um responsável naquele modelo. Talvez eu tenha responsável pela geometria, né, pelo projeto estrutural e pelas informações do estrutural. É o mesmo? Não é? Como que funciona? Então, em relação à fiscalização, né, o servidor ele recolhe uma RT de fiscalização. Né, ele é nomeado para fiscalizar aquele projeto. Então, a análise que eu estou falando é referente à análise de projeto do fiscal. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta ali. O Marcel Faria. Os maiores entraves da implementação é tecnicez política. São dois gargalos importantes que acabam por limitar, de certa forma, essa implantação. Oi, Marcel, saudade, tudo bem? Os maiores entraves dessa implementação, técnica ou jurídica? Eu diria jurídica, sabia? Porque a gente não tem hoje no Brasil, a gente precisa fazer uma revisão grande na nossa minuta de contrato, porque a forma que a gente mede, a forma que a gente paga, não se aplica à lógica do BIM. A parte técnica, a gente faz o que é possível, tem muitos ganhos no processo, mas hoje o entrave jurídico é grande. Né? A gente está tentando trabalhar com a RDCI, que seria o mais adequado à lógica do BIM, mas a gente também ainda encontra dificuldades nesse processo. Mas realmente a gente precisa, aos moldes, não sei se vocês conhecem o trabalho do pessoal do metrô, do Yves Maynard, que tem já reestruturado toda a forma de contrato mesmo, já aplicando uma outra forma de medir.
Então a gente tem usado esse exemplo, estudado internamente, né, para levar aí para a nossa PGE, para os nossos jurídicos, quais as possibilidades de a gente conseguir mexer, né, nessa medida de contrato. Mas hoje eu entendo que é jurídico. Sim, o caderno de especificações vinha aí acho que do DR do Paraná, ele faz sugestões de arquivos ou ferramentas, por exemplo, sinalização, é algo um pouco difundido aí no Brasil de sinalização. Quando ele faz alguma recomendação, alguns softwares ou aplicativos ou plugins validados que atendem o mínimo principalmente sinalização e drenagem, que acho que a sinalização Nossa, excelente pergunta, eu já estava esquecendo de falar sobre isso. Na primeira versão do caderno, a gente tinha um capítulo que falava boas práticas. Não, acho que era uma coisa assim, boas práticas. Lá a gente elencava as ferramentas e como se tinha que fazer, qual que era o processo adequado de cada ferramenta. Claro que a gente testou e tem conhecimento dentro do laboratório. Mas aí a gente percebeu, não pode ficar isso num caderno, porque é muito dinâmico, né? E então a gente criou no nosso portal uma abinha chamada Boas Práticas, e lá a gente disponibilizou, né, como inserir informação, como trabalhar com o Sudecem Composer, como trabalhar com Dynamo para automatizar algumas, né, por exemplo, a parte de sinalização. Então a gente deixou tópicos lá de como fazer com ferramenta X, com ferramenta Y, até porque a gente não tem como definir, né, qual software, enfim, que a empresa vai utilizar. E deixamos aberto para contribuições. Né? Então, hoje tem um formulário, né, que quem tiver uma boa prática possa inserir essa boa prática e a gente vai deixar disponibilizado no nosso portal como uma forma de consulta mesmo. Né? Então, eu não sei como inserir a estrutura de organização da informação, então fica ali fácil da contratada entender qual que é o processo de inserir aquela informação no modelo. Então, realmente, a gente tem isso e lembrei da minha, a Mel levantou a mão agora, eu lembrei de uma coisa, o nosso State Kit, né? Então, ele não está ainda disponível, mas tivemos uma reunião com o Denilson essa semana e o Pedro Soeiro, que está trabalhando no desenvolvimento desse State Kit, ele apresentou para a gente ficou tão bonitinho, né? Já está bem com a carinha do DR. Isso vai facilitar também na padronização, né, de como desenvolver esse projeto. Claro, ainda no civil 3D, mas é uma forma também de a gente conseguir deixar claro para a empresa o que ela tem que pegar, qual a documentação, qual o formato de apresentação de projeto, inclusive. Eu vou compartilhar aqui no chat o portal. Ah, sim. Isso? Nós vamos perguntar? Levantei só para complementar. Ótimo. Na verdade, falando nesses plugins, né, sinalização e drenagem, né, são as duas grandes questões aí, né, na modelagem da infraestrutura. A gente está em duas frentes de novos termos de cooperação com essas duas empresas, né, desenvolvedoras desses dois plugins. Porque uma preocupação deles também é justamente de forma que o grupo de clientes deles são os projetistas que desenvolvem os projetos para serem entregues aí para os órgãos. E aí a preocupação deles das empresas, né, se o projetista usa um determinado plugin, de forma que isso vai ser validado e vai ser aceito pela contratante, né? Então, esse fluxo e esse entendimento que a gente pretende agora entender e conversar, até para saber se realmente, de repente, né, os órgãos precisam ter esses plugins, eventualmente, para poder depois receber um projeto utilizando ele, ou não. Enfim, até estava já numa primeira conversa com eles, entendendo que se a gente tem um modelo federado que tem todas as informações, talvez eu nem precise.
né, ter exatamente todo esse aparato desse plugin deles, mas enfim, é um processo que a gente vai iniciar e pretendemos em breve, e aí teremos aí, né, só um tempinho para a gente estudar e a gente vai ter uma resposta aí para tudo isso. Só corrigindo em relação ao material que está disponível no nosso site, a gente está em período eleitoral, então meio que está tudo bloqueado. Mas se alguém tiver interesse e queira que eu repasse por e-mail, pode pedir daí por e-mail, é mais fácil. Quer colocar teu e-mail ali no site? Foi mais alguma pergunta, gente? Não? Podemos encerrando então. Lu, parabéns pela apresentação. Quando o Estado avança, os outros avançam atrás, né? Porque a gente pode ter a oportunidade de crescer junto, né? E esse caderno com certeza vai auxiliar muita gente, né? Eu acho que todos os estados estão descobrindo bastante, assim, descobrindo seus caminhos, né? Para fazer essas implementações de acordo com suas estruturas, e a parte de infra realmente é uma área que a gente precisa investir muito, né? Com certeza vai nos auxiliar bastante esse caderno. Pesquisei 2 anos, né, Lu? 2 anos pesquisando para conseguir esse trabalho, esse esforço. Então, parabéns. Pessoal, se se apresentar, a gente encerra então. Tem alguém aqui que falou muito bem? Não, ninguém falou. Então é isso. Alguém quer parabenizar também. A Silvia Rosa falou, quero parabenizar também a Stefania de Simara, o Amém e o Adi. Eu agradeço aí a todos e também dizer que é um trabalho inicial e a gente fica aí à disposição para contribuições, sugestões, né, sempre são bem-vindas. Acho que a ideia é sempre melhorar. Então tá, gente. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Até.